Sabe aquela sensação de que você está jogando um jogo, mas ninguém te explicou todas as regras? Pois é, liderar produto é exatamente isso. Você lê a descrição da vaga, faz curso de liderança, acompanha podcasts, mas quando senta na cadeira, descobre que existe um manual invisível, um conjunto de regras que nunca aparecem em slide nenhum, mas que definem se você vai ser respeitado ou se você vai ser só mais um gerente de tarefas burocrático, né? Então, e a parte mais cruel disso tudo é que ninguém te conta isso, né? Você só percebe quando já levou uma rasteira. E olha que aqui eu acho que esse episódio ele não é somente direcionado para líderes realmente ali no cargo, mas também para gerentes de produto que estão ali transitando de um pleno para sênior, né? Onde já de fato já conseguem puxar muito o seu soft skill, né, de liderança, né, o seu soft power de liderança. Então, a ideia hoje aqui é que eu vou abrir esse manual secreto, esse baú secreto sobre essa liderança invisível, digamos assim, quais os sinais, né, que demonstram a liderança invisível, né? Então, a gente vai começar aqui a falar sobre regras invisíveis da liderança de produto, né? Então, a primeira regra que eu vejo, né, que dentro de toda a minha experiência e, enfim, do todo o ecossistema que eu estou inserida, é justamente essa mão invisível da influência. Então, a primeira regra, ela é muito simples, né? O seu título importa muito menos do que você imagina. Então, ser product lead, head, diretor, né, gerente de produto sênior, seja lá o que for, parece poderoso no LinkedIn, né? Faz bonito, atrai, você meio que preenche ali um vazio que existe dentro de você, né? Isso, até esse momento a gente sabe que é ok. Mas dentro da empresa, o que realmente molda a sua autoridade são os pequenos sinais, né? Então, por exemplo, um silêncio estratégico numa reunião, né? Uma sobrancelha levantada no momento certo, um comentário aparentemente casual, tudo isso pode redirecionar o rumo de um time. Essa é a liderança que ninguém te ensina, a liderança que acontece nas entrelinhas, né? E é justamente aqui que começa a conexão com a segunda regra, porque se influência não está no crachá, onde que ela está, né? E aí vem a segunda regra, que para mim faz muito sentido e realmente conecta com a primeira, que ela está na rede invisível de poder que toda organização tem. Então você já percebeu que em qualquer empresa existe aquela pessoa que não tem cargo de liderança, mas sem o ok dela nada anda? Pois é. O organograma oficial ele é um teatro. Lamento te informar, ou talvez você já saiba disso há muito tempo, ou simplesmente fechou os olhos para isso e não quis ficar atento a essa situação. Mas o organograma oficial, de fato, ele é um teatro, porque a hierarquia real está nas relações, nas alianças silenciosas, né? E aqui mora um dilema. Você não constrói alianças pedindo, né? E aí, vamos ser aliados? Você constrói estando presente, né? E o presente aqui não significa estar presencialmente na empresa, né? Acho que isso é um bom papo para um próximo episódio, mas o presente, ele pode e sim e é fortalecido também em ambientes, em relacionamentos remotos, né? Em contextos remotos. E eu arrisco dizer que talvez até mais. Mas isso realmente é um papo aí para um próximo episódio, eu acho que vai ser bem interessante. Então, recapitulando, né, você constrói estando presente, oferecendo valor, ouvindo quando ninguém mais ouve e, acima de tudo, sabendo quando pressionar e quando recuar. E é nesse ponto que aparece a terceira regra invisível, porque não adianta navegar bem o jogo político se o seu time não confia em você. Olha lá, hein? Porque no mundo corporativo ainda existe a crença de que líder forte é o líder que nunca mostra fragilidade, né? Por mais que a gente tenha aí de uns tempos para cá se falado muito no poder da vulnerabilidade, né? Da empatia, enfim, né? Dos laços de confiança e etc. Ainda existe um estigma muito forte no mundo corporativo relacionado ao medo de se demonstrar frágil, né?
Então, o medo de demonstrar que tem medo, né? Então, só que em produto, né, eu vejo a forma que eu percebo as coisas é o contrário. O seu time, ele confia mais em você quando você admite, eu errei, né? Porque essa vulnerabilidade combinada com transparência, né, constrói uma base sólida de credibilidade. Não é sobre processinho ou discurso bonito, é sobre consistência, até quando dói, né? Aquelas conversas difíceis que você adoraria adiar, sabe aquelas? São justamente elas que definem a sua autoridade. Obviamente que a gente está falando aqui de conversas difíceis sendo lideradas de formas muito suaves, muito respeitosas, muito assertivas, para que algo se reoriente, né? E não algo para impor autoridade, sim para que as coisas caminhem para o valor que você quer alcançar, seja com aquele time, né? Seja com parceiros internos. Enfim, eu acho que isso aqui está bem claro, né? Quando a gente fala de definir a autoridade, é nesse sentido, não é? É no sentido de reputação, né? De credibilidade. Tá? E aí, tudo isso nos leva à próxima regra invisível, né? Porque só ser transparente não basta. Um líder de produto também precisa enxergar o que ninguém está dizendo, né? E aí é o que eu chamo de a arte da antecipação, podemos chamar assim, né? Porque aqui eu eu enxergo como o grande divisor de águas, sabe? Os melhores líderes, sob o meu ponto de vista, não esperam um problema aparecer, né? Eles leem sinais, percebem o desânimo numa reunião, sacam que a demanda de um stakeholder vai gerar dívida técnica, né? Sei lá, absurda, uma dívida técnica absurda, sentem o desconforto do time antes que o time verbalize, né? E isso a gente só consegue esse tipo de situação quando a gente está presente, né? Praticando a presença com aquele time, né? Então, se você está numa posição de liderança, lidere, né? Lidere, porque é isso que as pessoas esperam, né? Então, ainda falando sobre essa capacidade de antecipação, o que tem que ficar bem claro é que antecipar não é fazer mais, é enxergar antes. E quando você faz isso, você cria um espaço de segurança psicológica, porque o time confia porque ele sente que você não só reage, você prevê, né? E talvez você não consiga, não tenha a habilidade, e está tudo bem, de prever tudo, mas você consegue puxar o fio do novelo, né? Eu costumo falar bastante essa expressão. Você consegue puxar o fio do novelo e aí desconstruir, né? Ou construir algo ali com seu time, entendendo o que está por vir, o que está acontecendo que que não está sendo dito às claras, ou que está ali no ambiente você capta, né? Então, puxar o fio do novelo. E se você percebeu, todas essas regras se conectam para chegar ao ponto final. Que não é sobre o que você fala, mas sobre o rastro que você deixa, né? Eu acho que pensar, né, no rastro que a gente deixa é tão fantástico, porque você se questiona, você olha para trás assim e fala que rastro é esse que eu estou deixando, né? Então, acho que pensar sobre o rastro que a gente está deixando é fantástico para a gente não só para líderes, né? Acho que para qualquer tipo de profissional, qualquer nível, você entender como que você está se orientando, né? Como que está sendo o seu caminho, né? Na realidade. Então, no fim, ninguém vai lembrar do título no seu LinkedIn, nem dos OKRs que você apresentou em slides coloridos, né? O que fica é o exemplo. Então, se você corta os outros em reunião, essa prática, ela se espalha, tá? Se você compartilha mérito, isso vira cultura, né? Porque as pessoas percebem, as pessoas sentem. Ninguém está ali, nenhuma pessoa é bobinha, né? As pessoas não são bobinhas, as pessoas estão atentas, ou pelo menos deveriam estar, né, ao que acontece ao seu redor. Então, o jogo final da liderança de produto é esse, transformar outras pessoas em líderes. Porque o verdadeiro impacto não está em centralizar, tá? Mas em deixar um legado de autonomia, né? De deixar um rastro que as pessoas queiram seguir, que as pessoas queiram se inspirar, mais do que seguir, mas se inspirar, né? Acho que a palavra é essa, uma palavra forte,
que a gente usa com tanta banalidade, né? Mas ela é tão impactante no seu ato, né? Enfim, que as pessoas deveriam mais pensar em toda ação que fazem, pensar em como eu estou inspirando outras pessoas a fazer o mesmo, ou fazer melhor, principalmente a fazer melhor, né? Então, caminhando aqui para o nosso final, eu queria recapitular, né, as regras. Então, sua influência não está no cargo, mas nos sinais sutis. O organograma real é invisível, né? E você precisa aprender a lê-lo, isso é fundamental, né? Isso vai te dar uma maturidade. Transparência e vulnerabilidade constroem mais autoridade que controle, né? Antecipar vale mais do que reagir. E o legado final é cultural, não pessoal, né? Então isso que tem que ficar bem claro, né? Reflita se você está liderando pelas regras escritas ou se já começou a jogar pelas regras invisíveis. Porque são essas que definem quem vai ser só mais um gerente e quem realmente vai marcar a história do produto. Bom, por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Foi um ótimo papo e espero também que você tenha gostado. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!